Vamos orar. Amém. Soberano Deus, nosso Pai, Criador dos céus e da terra, Senhor, te louvamos, te agradecemos, Senhor, meu Deus, por estarmos aqui nessa tarde, realizar, meu Senhor, essa reunião, este culto de adoração ao teu santo nome. Deus querido, Deus o santo, Deus amado, ser conosco, nos dá da tua graça, Senhor, derrama da tua unção, nos dá sabedoria e entendimento na tua palavra, Senhor. Que tu possa, Senhor, estender as suas mãos nessa tarde sobre as nossas vidas. Nós possamos seguir avante, meu Senhor, diante de ti, Pai. Abençoa os teus servos, que não puderam vir ainda, Senhor, que eles vivem no caminho. Deus eterno e santo, nos dá da tua graça, é o que nós te pedimos por fé, em nome de Jesus. Amém. Senhor, te agradecemos por essa reunião, Senhor, queremos iniciar, Pai, já estamos iniciando. Então, Pai, quero te pedir por cada um dos irmãos que se convocaram, e pelos que nos vieram. Então, Senhor, tome em tuas mãos cada um dos que estão aqui, dos que estão de vista. Nos dê da tua alegria, Senhor, que nós possamos continuar, Senhor, nessa caminhada. Nós não viemos a nos entristecer, a nos embaraçar com as coisas dessa vida, Senhor, mas que nós possamos prosseguir avante. Perdoa nossas imperfeições, Senhor, entregando diante de ti, Senhor, todas as nossas petições, todas as nossas ansiedades, ó Pai, entregamos a Ti, ó Pai. Ó Senhor, tem misericórdia de nós. Olha para os irmãos ali de Campos Salles, de Jadá, Pai, querido, todos os irmãos que reúnem o Teu nome, Senhor, que buscam o caminho da Tua igreja, Senhor, que o Senhor possa iluminar os que ainda não encontraram esse caminho santo, Senhor, mas que eles possam receber de Ti a graça, Senhor, e entender que a igreja, viver a Tua igreja, viver a Tua obra em simplicidade e amor. Tem misericórdia de nós, e te peço, Pai, no Teu nome, Senhor. Amém. Amém. Da 432. 432, né? 32. Minha vida seja assim, consagrado a Ti, Senhor, possa sempre tu
Tá bom, senhor? Manda quem pode um pedaço que tem juízo. Eu sou doido, hein? Isaías 62. Por amor de Sião, não me calarei. Por amor de Jerusalém, não me aquietarei. Até que saia sua justiça, como o resplendor, e a sua salvação, como uma tocha acesa. Por amor de Sião, não me calarei. Por amor de Jerusalém, não me aquietarei. Até que saia a sua justiça, como o resplendor, e a sua salvação, como uma tocha acesa. E as nações verão a tua justiça, e todos os reis a tua glória, e chamar-te-ão por um nome novo, que a boca do Senhor nomeará. E serás uma coroa de glória, a mão do Senhor, diadema real, na mão do teu Deus, na mão do teu Deus, na mão do teu Deus.
Está aí do outro lado, né? Oh, Jesus, aleluia. Amém, louvado seja o Senhor. Graças ao Senhor por mais uma tarde que nos reunimos em nome do Senhor Jesus para desfrutarmos da palavra do Senhor, dos cânticos que entoamos ao Senhor, ao louvor do Senhor. Eu gostaria de ler uma passagem das Escrituras para a nossa meditação. Se encontra em Hebreus, aliás, em Atos, perdão, irmãos, capítulo 2, em Atos aqui, me lembrando de Hebreus, né, irmão? Daquele versículo lá da reunião da casa do irmão João. O irmão João está aqui conosco nessa noite, nessa tarde, né? Ele está ouvindo aí, eu falando do irmão João, e ele está ligado aí, ó. Rapaz, eu lá do irmão João. Ó, sorriu para mim, ó. Tá ligado aí, em nome do Senhor Jesus. Atos capítulo 2, verso 37 em diante. Amém, irmão? Amém. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isso testificava, e os exortava dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Amém. Nós vemos aqui o relato acerca das primeiras conversões e do princípio da igreja, o estágio embrionário da igreja. Ela estava crescendo, se formando, o Senhor formando a sua igreja. Hoje nós estamos vivendo distante dessa época, quase que 2000 anos. E muitos ainda buscando a forma, ainda buscando o jeito, o método de como viver a igreja, de como praticar a igreja. E isso tem sido algo terrível para os irmãos. Isso tem sido algo negro, tenebroso e até mesmo mórbido, mortal para muitos. Essa questão de querer mostrar um padrão de igreja, ter um perfil de igreja. Eu vejo isso. Por que eu digo isso? Porque aqueles que têm acesso às redes sociais podem ver o desespero, a angústia, o desassossego de muitos querendo moldar as pessoas
a sua maneira de ver a igreja. Então, quando eu era menino, pensava como menino, discorria como menino, procedia como menino. Mas quando nós amadurecemos, deixamos as coisas de menino, diz Paulo. Eu lembro-me muito bem que, no princípio, aqui nesse meu barraco, aqui onde a gente se reúne, eu, juntamente com alguns irmãos, determinamos não cantar mais nenhum canto da harpa. Não vamos cantar ainda da harpa. Vamos fazer nosso inário. Vamos separar todos os cânticos que podemos cantar, e esses cânticos do cantor e da harpa não vamos cantar. E foi dito e feito, foi feito. Isso é o homem querendo edificar a igreja. Então, não se cantava mais cânticos nenhum que não fosse da Bíblia. Tinha que ser da Bíblia. Tinha que ser da Bíblia. Se não fosse da Bíblia, se não fosse dado pelo Espírito Santo, não era para cantar. Então isso é o extremismo, usando o mesmo termo, ao extremo, né? E hoje eu tenho nojo e até vergonha daquilo que vivi. E hoje eu vejo isso, irmão, pessoas aí ensinando isso, brigando por questões de nomes, de palavras, ensinando que não se pode falar o nome de Jesus e condenando até as Escrituras. Essa Bíblia não presta, não consta nos melhores originais. Deixe para lá isso aí, não use essa Bíblia, porque essa não é a Bíblia de Yeshua ou de Yehoshua. Isso está contaminando os irmãos, está contaminando o povo. Pessoas que ainda não conseguiram ver a igreja, pessoas que só conseguem ver a instituição, estão pregando isso nas redes sociais, através do YouTube, eu não entendo nada disso aí, que eu sou jegue, que só não sei o quê, mas eu sei que está aí. Essas coisas aí sendo faladas, e os incautos absorvendo isso, comendo desses fanáticos, que dizem que vivem a igreja, viram a igreja, que a igreja não viram nada. Porque ver a igreja é amar os irmãos. Ver a igreja é entender que os irmãos, que aqueles irmãos que estão reunidos, não importa se eles começaram cantando o hino da harpa, ou se eles começaram cantando o hino do cantor cristão, ou se eles compuseram seus próprios hinos e estão cantando os seus próprios hinos, contanto que esse hino esteja dentro da economia de Deus, dentro do plano de Deus, dentro do propósito de Deus, contanto que esses hinos não venham exaltar o homem, como até eu, de fato, não concordo com alguns cânticos da harpa cristã que exaltam o homem, que nivelam o homem em uma condição divina. Isso daí eu descarto. Mas não se pode abominar todos. Não se pode. Não se pode dizer que a gente tem que começar a reunião, todo mundo aqui conversando, lendo as Escrituras, e não pode mais cantar. Não pode mais louvar, porque se a gente louvar, vai se parecer com a religião. Não pode. Tem que começar aqui a gente reunido, conversando da palavra. Se a gente cantar hinos, é porque isso é religião. E aí alguém vai dizer isso para o irmão. Olha, irmão Raimundo, não reúna lá, porque aqueles irmãos não são igreja. Você vê lá, eles começam cantando, igual nas religiões. Eles cantam igual na Babilônia. Então não é a igreja aquilo ali. Então eles estão procurando uma igreja verdadeira, uma igreja perfeita. E nunca vão encontrar uma igreja perfeita. Porque a igreja está no processo de lapidação. A igreja, ela não adianta você tentar buscar uma igreja perfeita. Porque o próprio Paulo diz, numa grande casa, não há somente vasos de ouro e de prata, não há somente vasos de honra, mas há vasos de honra e há vasos para desonra. E isso ele estava falando da igreja. Então nós vemos esse problema que tem alcançado a muitos irmãos. Uma forma de viver, de reunir. A forma qual é? É nós sentarmos todos aqui
e começarmos a ler as Escrituras. E todo mundo sai lendo o livro da Bíblia, e vai lendo, e todos lendo, porque não se pode mais pregar, porque a pregação, sermão, isso é coisa da instituição, foi inventado por fulano de tal, e eles inventam, uma pessoa que inventou, e diz que não pode mais ter pregação do Evangelho. Não pode mais pregar. Não se pode também citar versículos. Digamos, eu estou citando aqui Pedro, depois eu vou citar Filipenses, depois eu vou citar Colossenses, depois eu vou citar versículos em Mateus, dentro de uma mesma linha, mesmo que seja dentro de uma mesma linha, não se pode mais fazer isso, porque isso é coisa da instituição. E não se pode ter pregação. Então aquilo que Estevão fez lá em Atos, capítulo 6 e 7, ele estava errado. Quando ele começou citando leis desde Moisés, desde o princípio, até os dias atuais da era cristã, até os seus dias, ele discorreu sobre as Escrituras de uma forma sublime e maravilhosa. Nós vemos Paulo pregando, nós vemos Pedro pregando aqui, e aí alguém diz que para a igreja ser perfeita, a perfeição da igreja, a igreja perfeita são aqueles que se reúnem dessa forma. Então vão se criando formas e vão enganando os irmãos, e aí fica a confusão. Aí fica um desprezando aquele outro, porque aquele vive daquele grupo lá, e aquele grupo canta os hinos da harpa, aquilo ali não é igreja. Aquele outro grupo lá não cita o nome original do Senhor, aí fica aquela tolice de ficar chamando o Salvador, o Criador, e você não vê falar no nome do Senhor Jesus. Quando eu vejo um escrito, um argumento, ou qualquer coisa, quando eu vejo algum Salvador, o Criador, me deixa logo indignado. Certo? Porque Deus não fala hebraico, Deus não fala aramaico, Deus fala todas as línguas, Deus conhece tudo. E os homens, esses pseudos cristãos, estão fazendo o quê? Fazendo do hebraico, do aramaico, das línguas antigas, arcaicas, o idioma de Deus. E tem corrompido muitos irmãos e muitas irmãs. Tem contaminado a igreja. As pessoas têm se deixado levar por isso e perdido a oportunidade de servir ao Senhor em simplicidade, em amor, exercitando a piedade. Mas não, já começa logo desprezando, porque se eu disser Jesus, já sou abominado. Se eu usar o nome Jesus, já é uma abominação. Né? Se alguém tiver uma reunião que cante, que louve, aí aquilo ali já não é mais uma forma perfeita de viver a igreja. E isso, irmãos, tem acontecido, tem contaminado muitos irmãos, até irmãos do nosso meio. Até irmãos do nosso meio têm sido contaminados por isso aí. E quando eu falo assim, de certa forma, indignado, com indignação, porque a gente vê pessoas que dizem que vivem a igreja, dizem que é a igreja, mas que não viu coisa de igreja nenhuma, só viu instituição, só sabe agredir, falar mal dos pastores, falar contra dízimo, falar contra as religiões, mas viver a igreja eles não sabem. Eles ainda estão muito longe de entender o que é a igreja. A igreja é viver aquilo que o Senhor viveu. O Senhor não se preocupou com o nome. Não importa o nome, o importante é o dono do nome, que é o Senhor Jesus. Foi Ele que morreu lá na cruz do Calvário para nos salvar. Amém. De que adianta o nome? Se nesse nome não tem uma essência, não tem a realidade, mas está aí. Irmãos que estão se contaminando e sendo contaminados por essa tolice, dessa história de Yehoshua, de Yeshua, que eu não sei falar nem o português, quanto mais o hebraico. Deus, já digo isso para os judeus, Deus é o Deus de todas as línguas. Né? Aí estão deixando de usar a Bíblia, porque a Bíblia é coisa de religioso. Eu não uso mais as Escrituras, porque essa Bíblia aqui está toda corrompida. Isso aqui foi tudo corrompido pela Igreja Católica, por Constantino, né? Então até abominando os escritos de Paulo, porque Paulo também foi o que corrompeu a igreja. Esse pessoal está falando isso aí. Então que Deus tenha misericórdia dessas pessoas, né, irmãos, e que nós possamos nos preocupar com aquilo que o Senhor sempre mostrou na sua palavra, através dos seus santos apóstolos. Né? Porque essas coisas não têm poder nenhum com relação ao pecado, à imundícia do pecado. O que tem sim, aquilo que está escrito lá em Hebreus,
E o Senhor, o escritor de Hebreus, através do Espírito Santo, ele fala: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Essas coisas aí é só para exaltação dos que se querem dizer sábios, se querem dizer eruditos, que querem trazer a verdadeira compreensão de algo que nem sequer eles compreendem, onde eles mesmo tropeçam naquilo que eles estão falando. Amém? Deus tenha misericórdia e que nós possamos caminhar em simplicidade, não se importando com aqueles que querem uma forma, um modelo para viver a igreja. Vamos, pela graça de Deus, caminhando até o dia da vinda do Senhor. Amém. Amém. Então, quando eu me preocupo com esse tipo de coisa que o Mamar falou, é porque cada um prega o viver da sua igreja, como eles chamam. Quer dizer, quando ele está pregando o viver da igreja dele, ele está achando que só ele que é o santo de lá, só ele que são os santos, os outros que são santos. Aí eu fico assim preocupado, como é que esse povo vão se encontrar diante de Deus? Se tiver o privilégio de Deus levá-los, porque eu acredito assim, a pessoa tem uma família mesmo dentro de uma casa, desunido, sem aceitar um ao outro, como é que pode viver essa família? Aí lá no céu, na família, todo mundo juntos, aí como é que eu vou estar, não posso, aqui eu considero o irmão Jefferson nasceu com uma pessoa imunda, pecador velho, desgarrado aí da graça de Deus. Aí quer dizer, enquanto eu estou achando ele esse tipo de pessoas, eu estou me colocando no lugar da pessoa mais santa que tem. Aí eu estou sendo o que com isso? Hipócrita. E a Bíblia diz que não hipócrita tem direito ao reino dos céus. É aí que eu estou perdendo meu tempo, de querer condenar os outros e santificar a mim mesmo. Né? Então eu ignoro muito isso, seriamente. Desde quando eu confessei o nome do Senhor Jesus, para servir a Ele, que eu vejo isso, desde o início, há 40 e tantos anos atrás, quase 50 anos já, eu vejo isso. Eu não sei como é que esse povo, os que Deus vão levando, quando for no dia da ressurreição, se eles vão ter o privilégio de ressuscitar junto com os santos, ou se não. Às vezes a gente fica até em dúvida assim, será ou não? Eu acho que a união é o amor que nós pregamos, faz parte da união. Né? Aí se nós não temos união uns com os outros, como é que nós temos amor? Aí nós estamos pregando e vamos, quer dizer, eu tenho amor, nós temos que viver o amor, eu tenho que fazer aquilo que Jesus diz, amar uns aos outros, e eu não amo, então estou sendo hipócrita. Porque não é obrigado a amar só o irmão, porque o irmão me abraça, o irmão pensa como o irmão me beija, o irmão me saúda, me aperreia, fica ligando no telefone, aí até que estão dormindo, fica no telefone. Como é que a gente pode, quer dizer, se a gente for conhecer esse tipo de irmão, como é que a gente pode ir para o céu? Não pode. Tá, irmão, um beijo. Amém. Nós tivemos. Eu fico meditando, vendo em meio a que a gente escuta, que ouve, mas no capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, ele nos mostra que haveria também um povo naquela época, isso vem de geração em geração, de longe, que o irmão Marco acabou de falar. A gente realmente ouve essas coisas e vê,
de uma forma realmente exagerada mesmo. Mas a gente vê, está dentro da Bíblia, nos antepassados. Se a gente lê a Bíblia estudando bem devagarzinho, voltando e refletindo e vendo, você vai ver que nos antepassados era da mesma forma, né, irmãos? A gente vê que existia um povozinho ruim naquela época de Jesus, que quando Pedro estava ali fazendo seus sinais, prodígios e maravilhas no nome de Jesus, até eles chegaram, os sumos sacerdotes, escribas e fariseus, e eles chegaram aquela gente ali perante Pedro e perguntaram a ele em que nome e autoridade eles faziam aquelas coisas. Então hoje nós podemos ver no sentido da mesma forma que existe realmente essas coisas no meio da igreja. E a gente vamos ler aqui alguns versículos para a nossa meditação, quero ser bem breve. Diz assim, o capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, no versículo 10. Essa semana eu, graças a Deus, tive uma oportunidade muito boa, só se não quisesse mesmo ler Bíblia, porque a gente tem que pedir a Deus todo dia fome e sede desta palavra, para que nós possamos meditar, para que nós possamos cada dia buscar a presença do Senhor, que aqui é a palavra de Deus, Deus falando para o homem. Então, eu louvo a Deus por isso, porque tudo que acontece, que vem acontecer na vida da gente, é para que a gente possa buscar mais ao Senhor. E eu quero contar um pequeno testemunho aqui do irmão, antes de eu deixar ele marcado aí no capítulo 4, versículo 10, de Atos dos Apóstolos. Essa semana, foi no dia 15 do mês passado, mês de janeiro, eu fui ali no JF fazer um caroço aqui nas minhas costas de massa. Esse caroço de massa, que peço de umbi, né? Estava com 5 anos já, e eu com medo de tirar esse caroço. Aí tinha marcado 2 vezes e com medo de tirar, não ia, né? Aí eu fui ali e marquei, né? Novamente. Aí eu estava começando a dar umas pontadas fortes, né? Aí eu fui ali no JF, liguei até para o irmão Marco, por isso que eu não vim, fui lá para o irmão Marco, quarta-feira. Irmão Zé, acerrando isso aí, né? Aí, foi segunda-feira, eu já tinha marcado, aí foi segunda-feira, eu fui lá no JF e o rapaz, o Geraldo, disse, rapaz, que é o seu problema? Eu contei, né, que era um caroço de massa nas costas e estava dando uns beliscão, algumas pontadas. Ele está com quanto tempo? Ele está com 5 anos. Rapaz, pois é bom tirar. Eu disse, se for tirar, eu quero tirar agora. Aí ele disse, acaba desenrolado mesmo. Quer tirar agora? Eu ia marcar para outro dia, mas você quer tirar agora? Bora, né? Aí ele tirou logo, né? Eu vim para casa, fiz a cirurgia na segunda-feira. Cortou ali, o local aqui, estou com um rasgo aqui nas costas aqui. Aí todo ponteado aqui. Aí amanhã já vou tirar os pontos, né? E graças a Deus, amado, deu tudo certo, né? Se recuperando. Eu estou aqui agradecendo ao Senhor, porque eu disse que ia dar esse testemunho aqui, né? Então, amado, graças a Deus deu tudo certo. Saiu aquele nervosismo rei da gente, né? Aquela cima que a gente não deixa de o cara ficar nervoso, né? Mas graças a Deus eu me lembrei do irmão Manuel. Manuel passou um bocado de dia, eu passei ali 2 horas só para fazer essa cirurgia. A gente fica mais lindo, o irmão Manuel, quantos dias passou ali, né? Mas Deus é fiel, né? Amém, aleluia. Irmão, a gente encontra dentro desse capítulo aqui, depois os irmãos podem meditar em casa melhor, que eu creio que Deus vai dar mais entendimento. No versículo 10 ele diz assim:
seja conhecido de vós todos, de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificaste, e a quem Deus ressuscitou dos mortos, é em nome desse é que estão sãos diante de vós. É a pedra que foi rejeitada por vós e os edificadores, ao qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro nome há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Se nós voltarmos atrás, no começo do capítulo, a gente vai ver que esse povo tinha um povo que era difícil de querer aceitar as coisas de Deus. Como hoje, da mesma forma, nós procuramos servir ao Senhor, como diz a palavra de Deus. Não de conforme uma religião, porque aquele povo era religioso, meu amado. Aquele povo eram religiosos, mas não temia ao Senhor, não temia a Deus. Os saduceus, eles diziam ser uns homens religiosos, conhecedor da verdade, mas não praticante. Porque os sinais que Pedro e João, eles faziam em nome do Senhor Jesus, eles não aceitavam. Então nós podemos trazer para os dias de hoje. Nós estamos aqui felizes com Jesus, conhecemos a sua palavra, Deus fala conosco através da sua palavra. Amém. Mas não é todos, amados, que aceitam esse quadro ao qual nós estamos aqui, essa forma de nós servirmos a Deus. A realidade é essa. Mas muitos estão vendo, eu estava conversando com um irmão meu também essa semana, e ele, de onde eu saí lá, e ele conversando comigo e falando chateado, disse que já estava para entregar, como diz, as contas, né? Aí eu disse, não é poucos que vão aguentar essa pressão de religião, de viver debaixo de jogo, de coisa. É uma coisa que, uma hierarquia que sustenta o camarada ali sem poder fazer nada. Ou ele, como se botasse o pé assim em cima de um cururu e ele se estribuchando para sair, não sai. Do mesmo jeito eles querem fazer com a pessoa. E Jesus disse que nós somos livres. Amém. Somos libertos. Glória a Deus. Quando nós aceitamos a Ele como Salvador. Para servir a Ele. Então nós vamos viver debaixo de jogo? Não, nós temos que viver. Aleluia, Deus. Se reunir, procurar buscar o Senhor, como estamos aqui, cantando, louvando a Deus. Um dá uma palavra, outro traz uma palavra de ânimo. Então, amados, para que coisa melhor nós estamos reunidos no nome de Jesus? É verdade. Então, a gente vai encontrar nesse capítulo, amados. Vocês vão encontrar, vocês meditando bem direitinho, vocês vão ver que era um povo que dava trabalho e não servia ao Senhor e nem tinha Ele como único Senhor da sua vida. Mas Pedro e João, que conheciam e que guardavam seus mandamentos, ele tem aqui uma grande resposta para esse povo. E ele diz assim: e em nenhum outro há salvação. Vendo aí, ó. Aquele povo vivia engasgado, que não conhecia a Jesus como o Senhor da sua vida. E nós, graças a Deus, conhecemos o que ele diz aqui, ó. E maravilhavam e tinham conhecimento de que ele havia estado com Jesus.
Eles falavam porque estavam com Jesus. Então não é a religião. Jesus não é a religião, né? Jesus é o nosso Salvador. Então que Deus em Cristo abençoe os irmãos. Os irmãos possam refletir mais nesse Pai, irmãos. Amém. né? Eu agradeço aqui aquilo que Deus tem me concedido, tem me dado, de ter encontrado aquilo que mais eu desejava. É sair daquela coisa presa, daquele negócio que eu me sentia ali. Glória a Deus. E hoje eu louvo a Deus, sou livre para a glória do Senhor, como diz a sua palavra, livre para servir ao Senhor, em espírito e em verdade, junto com os irmãos. Amém. Amém. Irmão, Jé. Agora, essa caminhada, a partir do momento que você ou tantos outros que saíram da instituição, não é fácil. Porque a vida da igreja não é a vida em que nós vamos ser agradados. Não é onde nós vamos ser glorificados. Porque a igreja não é lugar de exaltação. A igreja não é lugar onde você vai receber cargo, onde você vai ser lisonjeado. Né? Não é o lugar dos talentos. O talento é o Senhor. O peso do talento é do Senhor. Então, muitos irmãos saem da instituição, por conseguirem ver a instituição, mas não conseguem viver a igreja, porque a vida da igreja é um viver de renúncia, um viver de tomar a cruz, um viver de quando fala de renúncia, que você vai ter que você vai ver coisa que você não vai gostar. Nem tudo é perfeito, porque na instituição é tudo moldado, né? É tudo bem moldadozinho, tudo bem bitolado, tudo muito bem enfeitado, tudo muito bem ordenado, pré-ordenado. Mas na vida da igreja não. É pela graça do Senhor. Por isso que o escritor de Hebreus diz, não vos deixei levar em redor por doutrinas várias e estranhas. Porque bom é que o coração se fortifique com a graça, e não com manjares, que de nada aproveita aos que a ele se entregam. Se entregaram, né? Amém. Mas até aquela parte, olha, você vê, a gente servir a Deus com liberdade é bom demais. É como o irmão está dizendo, na escravidão. Quando a gente, eu vejo muito nas religiões, é um governo que existe lá. É como nós obedecer a lei, vamos dizer, uma lei que o Congresso planeja lá e é confirmado, aí nós temos que obedecer. Se não obedecer, podemos ser punidos. Então, nas religiões, eu digo que eu acompanhei muito tempo isso. Quer dizer, o governo ele determina uma ordem e se você não cumprir, você vai ser penalizado. Você pode perder até seus cargos, que tem gente que chora por cargo em igreja, pode perder seus cargos, tudo em tristeza para aquela pessoa. É um governo humano, né? Um governo humano, claro. Porque o homem que está mandando, o homem que está na frente determina aquele negócio. A partir de hoje, irmão, não se pode fazer mais isso aqui na igreja. Ou a partir de hoje tem que fazer, quem não fizer será punido. Eu digo porque vi esse tipo de ordem. Esse tipo de ordem, quer dizer, dada a demais pessoas. Da forma que é. Pois é. É engraçado o que o Marco falou sobre tudo na denominação, é pré-ordenado, quer dizer, já antes de um culto começar, ou toda a organização desse sistema, tudo já é pré-ordenado, né? Mas o engraçado é que tudo isso sendo pré-ordenado e essa aparência de organização, primeiro não é aquilo que Deus quer, né? E segundo, que não dá certo, né? Não dá certo por quê? Porque oprime o ser humano, né? Jesus disse que vim tomar o meu fardo, que é leve e suave. Aí quando você vai para lá, esse fardo é pesado para você carregar. E quando você galga o ministério, enquanto você está no banco, você ainda nem vê muita coisa não. Mas quando você começa a galgar esses pseudos ministérios instituído pela instituição, né, você começa a ver que o fardo da instituição é pesado. Não é o fardo de Cristo, mas é o fardo humano que
e esses que galgam esse ministério que passam a carregar. E o fardo humano é pesado, né? Quando nós nos deixamos levar pelo Espírito Santo, né? Este fardo já é leve, né? Nós temos uma responsabilidade com a palavra de Deus, né? Quando você está na instituição, tudo você joga em cima do ministro, do pastor, do diácono, disso, daquilo outro. Todos carregam aquele fardo, né? Esse fardo, né? Mas aqui não. Já o fardo de Jesus é leve, né? Embora a responsabilidade nós tenhamos com a palavra de Deus. Né? Nós temos a responsabilidade com a palavra de Deus. Né? E isso tem que vir de nós. Né? Tem que partir de nós. Por quê? Porque aqui não tem um pastor para um ser humano com um cargo de pastor para colocar uma carga em cima de você, não. Mas tem o Supremo Pastor que coloca um fardo leve e suave sobre nós, né? E isso é que nos faz ter alegria em andar no ministério dado por Cristo. Porque nós somos despenseiros. Todos nós fomos chamados para ser despenseiros de Cristo. Né? Todos nós, e quando se chama despenseiro na palavra, um despenseiro de uma casa, ele é um servo de uma casa, ele é um diácono. Né? Então todos nós temos esse ministério de diaconato, né? ou esse presbitério, porque o presbitério também é um despenseiro, né? E todos nós somos despenseiros, todos nós temos responsabilidade uns com os outros. Amém, isso é verdade. Um irmão que eu contactei lá na Center Box da Permental, aí eu tive falando sobre a vida da igreja e tal, para ele, foi dizer assim, e lá, como é que tem direção? Quem dirige lá? Não tem pastor, não tem presbítero? Aí eu disse, tem tudo isso aí. Só que tem um detalhe. Primeira direção. É dom, não é título. Aí fui explicar o que é título e o que é dom para ele. Dom, que Deus dá gratuito, que você dispensa gratuitamente. Né? E o título é aquilo que se põe sobre a pessoa. Você está se opondo sobre a pessoa, está vivendo sob ordenança. Né? Colossenses fala 2, 18 de Colossenses, sobre as pessoas que aplicam rudimentos, né? Rudimentos com a humanidade, ou seja, com a igreja, aplica rudimento ao ponto de escravizar, né? Escravizar o povo. E não mexe com só com o dedo, só usa o povo como marionete. Os Colossenses fala, capítulo 2 de Colossenses, né? Fala sobre os homens que aplicam lei e não retém a cabeça. Né? Não retém a cabeça, por qual a cabeça é Cristo. Cabeça é Cristo. Eles não retêm a cabeça e querem tomar o lugar de Deus. Tomar o lugar de Deus e monitorando o povo. Né? Monitora o povo, usa o povo como marionete. Aí eu estava explicando essa ação para ele, até ficou muito interessado em conhecer a gente aqui. Pai, é engraçado. Eu dou graças a Deus por ter conhecido aqui os irmãos, né? E os irmãos ter me pego assim, sentado para conversar comigo, né? Porque para mim foi um dia para mim poder cair nessa realidade. Processar tudo. Apesar de ter vindo tudo mastigado, mas para processar aqui nas catracas da minha mente, ainda estou, graças a Deus, a gente está aprendendo, Pode mais logo. Quinta-feira, a palavra do Marco aqui, a palavra que o João Emanuel trouxe, né, que Deus inspirou a eles, né, para mim aquilo foi tremendo. Para mim foi maravilhoso. Pena que eu não tenha levado ali a câmera para poder gravar, para Ouvir de novo. para estar todo tempo no replay. Como é no play, né, Marco? Eu quero passar esse aí do play. Mas foi tão ótimo. Irmãos, não é muito costume nosso apresentar, né, mas por questão de educação e ética, eu vou apresentar aqui um amigo meu, vizinho meu, que era da denominação, estava descongregado, aqui conversando com ele sobre a vida da igreja, e estou interessado em conhecer os irmãos. Amém. É bem-vindo, meu irmão. Tu não quer ler não? Vamos ler? Rapaz, eu não vou ler porque eu esqueci o Lê aí, mano, lê aí você, mano. Qual era o versículo, não lembra? Porque assim, o que não fala de manusear essa parte do 20, né? Isso. Versículo 20 diz assim: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo,
Por quê? Como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Como se estivesse no mundo. Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques naquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas estas coisas com o uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e falsa humildade, e rigor ascético. Todavia não tem valor algum contra a sensualidade. E mais antes ele fala muitas outras coisas, Paulo, né? Sobre guardar dias, capítulo 2 de Colossenses. Eu li do 20 ao 23. Isso aí eu acho que é pertinente aquilo que eu falei, né? Não, tem que dizer o totalmente. nome de Yeshua, não pode dizer Totalmente. Jesus. Irmão, Tem que guardar o Shabat, tem que guardar o Shabat. Eu tenho orado ao Senhor para pedir ao Senhor que a gente não saia da linha central e do foco. Do mesmo espírito, né? Hebreus 12 diz: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Né? Porque todas essas coisas que surgem são para justamente nos enredar do foco, que é a pessoa do Senhor, até que Cristo seja formado em nós. Paulo falou para os Gálatas, né? Gálatas, por quem de novo sofro as dores de parto, até ver Cristo formado em vós. Então, a finalidade do ministério paulino era ver Cristo formado nos irmãos. Assim como uma criança que é gerada dentro da barriga da mãe, ela vai crescendo, né? Ela vai crescendo, quando ela se torna de 9 meses, aí ela é dado à luz, né? O interesse de Paulo era que esse Cristo, que ele começa pequenininho dentro de nós, que a nossa fé, o Cristo que nós temos é do tamanho da nossa fé. À medida que a nossa fé vai aumentando, Cristo em nós também aumenta, também cresce, né? Até ele ser um Cristo formado plenamente no nosso ser, de tal forma que não sejamos mais nós, mas Cristo em nós. Não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim, né? De certa forma, que esse viver que eu vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. É assim que Paulo diz. Então, a medida de fé determina o quanto de Cristo está em nós. Quanto de Cristo tomou os nossos pensamentos. Será que, quando eu penso em coisas que não são do agrado de Deus, será que é Cristo pensando em mim? Ou sou eu ainda, Emmanuel, pensando nessas coisas? Né? Porque se Cristo pensa em mim, ele vai pensar só nas coisas lá do alto, como Colossenses 3 diz. Então, irmãos, eu às vezes penso o seguinte: essa semana eu estava pensando nisso, meditando. Cristo, irmãos, ele ainda é 100% totalmente revolucionário. Cristo, a mensagem de Cristo ela ainda é escandalosa. Com certeza. Porque, irmãos, a simplicidade de Cristo causa escândalo nas pessoas, de tal forma que as pessoas rejeitam tal de simplicidade. Cristo é tão simples que ele chega a ser escandaloso. Não, mas não pode ser tão simples assim. Nós devemos criar mecanismos para que torne o negócio um pouquinho mais elaborado, porque nós somos pessoas de inteligência, nós somos pessoas cultas, né? Nós não aqui, nós, né? Os batatinhos aqui, né? Mas alguns, porque tem um curso superior, ou então uma formação teológica, acham que essa formação teológica ela tem alguma utilidade para Deus, como se Deus precisasse disso, né? E o Cristo, que é simples, maravilhoso, gostoso, ele começa a se complicar, porque você não pode mais chamar Jesus de Jesus, ele é Yeshua, né? Eu fico pensando aos que já falavam aramaico, já tinham deixado de falar hebraico, né? Na época de Jesus, o dialeto já era mais diferente, além dos outros que já falavam grego, né? Os helenistas já tinham a fala grega, eram judeus, mas tinham nascido em cidades gregas e já não falavam a sua língua materna. Aí complicou mais ainda. E nós que falamos português. O aramaico já não era hebraico original, já era um estudo. E o nosso português, pega o nosso português e compara de Portugal. O nosso português ainda é avacalhado.
É totalmente diferente do português. Nós já mudamos, né? O nosso português. E aí, irmãos, nós vamos ter que voltar às línguas clássicas, às línguas originais, para que nós tenhamos uma fé mais perfeita, aperfeiçoada, pura, né? Irmãos, é por isso que eu digo, quando Jesus veio tão simples, ele foi escandalosamente simples para os judeus. Os judeus não podiam acreditar que aquele filho de carpinteiro seria o Messias. Porque não pode. Como sendo um filho de Davi, se você lê na letra fria das Escrituras, o filho de Davi tinha que ser um rei, coroado de glória humana, que nem Davi. Montado no Foi na cavalo. teologia deles, né, mano? Não, na perspectiva judaica, que eram mestres da lei, irmão, não se engane. Irmão, eu acho que se eu me botasse perto de um escriba daquele ali, eu perdi, era feio. Os escribas eram homens altamente cultos e letrados na lei. Os fariseus também, né? Diferente um pouquinho dos saduceus, mas você pegar esses três grupos, saduceus, fariseus e os escribas, Então a raça vai igual. eram os homens que tinham a lei, as escrituras do Antigo Testamento, assim, bem gravadinhas na mente deles. Bem gravadinha na mente deles. Não sai do eu, Né? Eles examinavam as Escrituras, como o Senhor Jesus disse. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Só que essa partezinha, essas que testificam de mim, eles não tinham visto. Porque eles ainda mantinham um Messias caricato na cabeça deles, um Messias que não se enquadrava naquela figura chamada Jesus Cristo. Não pode ser. Eu não vou declarar que esse homem aí, filho de um carpinteiro, lá de Nazaré, de Nazaré vem alguma coisa boa. Natanael falou, não foi? Lá em João, capítulo 2. E de Nazaré vem alguma coisa boa. Né? Vindo lá de Nazaré, de onde é que essa pessoa aí vai ser o Messias prometido por Deus nos profetas e em Moisés? Né? Então, o Senhor Jesus foi um escândalo por ser tão simples. E o Senhor Jesus, irmãos, quando Ele morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus, Ele nos enviou o outro Consolador, o Espírito da verdade. E o mover do Espírito, irmãos, também é algo. O mover do Espírito, ele é algo 100% simples. Ele não é algo tão cheio de procedimentos, tão cheio de ordenanças, como essas ordenanças que Paulo falou aqui em Colossenses 2. É por isso que muita gente se surpreende. Às vezes eu li na internet um irmão falando que os dons miraculosos de cura não existem mais. Mas lá no final do texto ele disse, não, mas aconteceu no caso da Rússia, de um grupo de pessoas enfermas, foi feita uma oração e elas foram curadas. Ou seja, no momento ele disse que os dons miraculosos de cura não existem mais. Lá no final ele reconhece que lá numa situação na Rússia, houve uma manifestação do dom de cura. E aí? De certa forma ele está se contradizendo, porque se ele diz que os dons de cura cessaram, então não há cura mais hoje. Né? Os dons miraculosos de cura, dados por intermédio do Espírito Santo. Mas ele reconheceu que lá no canto, lá na Rússia, aconteceu. Né? Porque assim, quando o Espírito se manifesta, irmão, é de uma forma tão maravilhosa que não tem como contestar. Que não tem como você dizer que não foi. Por exemplo, eu vivi na minha vida, das pessoas próximas a mim, experiências relacionadas à cura, que não tinha como não dizer que foi o Espírito Santo que realizou. Né? Aí tiram uma doutrina dessa, do cessacionismo, de que o dom de cura não existe mais, só existe na época dos apóstolos. Né? E aí você pega o Espírito Santo, bota ele numa caixinha e enclausura o Espírito Santo, dizendo, não, mas o Espírito Santo é desse jeito aqui. Porque a palavra diz que é assim, assim e assado. Mas a lei não falava de Cristo assim, falava do Messias assim, assim, assado. Quando o Messias veio, não era totalmente diferente daquilo que os fariseus e os escribas pensavam? Porque, irmãos, eles não tinham percebido o que eu vou chamar de espírito das Escrituras. A Escritura, ela vem aqui a letra no papel branco. Né? Mas
dentro, por trás dessa letra escrita no papel branco, existe um espírito, existe uma luz, existe uma revelação. É por isso que Paulo ele pede ao Senhor para que os irmãos de Éfeso, na carta dele aos Efésios capítulo 1, ele ora para que os irmãos tivessem espírito de sabedoria e de revelação, para que eles entendessem o que Paulo estava falando, né? Se nós lermos João capítulo 2, quando fala daquela passagem que Jesus entrou no templo para botar para fora os vendilhões, né, os cambistas, e aí o Senhor fala que destruiria o templo e 3 dias o reconstruiria, né? Aí João disse isso, ele falava com respeito ao santuário do seu corpo. No versículo seguinte diz assim: os discípulos, depois da ressurreição de Jesus, entenderam aquela palavra que Jesus tinha falado. Ou seja, eles tinham as palavras que Jesus tinha falado, mas não tinham entendido o espírito daquilo que ele tinha falado. Certo? Então, às vezes a gente é levado, isso que a gente tem falado, né? O Marco falou, os irmãos falaram, a gente é levado a pegar as escrituras ao pé da letra, né? E aplicar determinadas coisas, porque tem os irmãos que só oram de joelho, né? Porque pegam nas escrituras que diz lá que os irmãos só oravam de joelho, certo? E aí aplicam isso de uma forma que se torna uma regra, uma ordenança, certo? E aí esquecem que a verdadeira oração, a verdadeira adoração ao Pai é em espírito e em verdade. A Bíblia não diz que tem que ser de joelho para ser em espírito e em verdade. Na verdade ela só diz, é em espírito e em verdade. Pode ser de joelho, deitado, sentado. Pois é. Então, irmão, a gente esquece do quanto o Espírito Santo, a gente esquece do quanto o Espírito Santo ele é simples. Ele é muito simples. Ele fala pela boca de um irmão que não tem instrução nenhuma. Não é? O Espírito Santo não é assim? Amém. Não é? Ele não fez isso com os apóstolos? Nessa passagem que o irmão já leu. Falou na boca de uma jumenta, né? Pois é. Uma jumenta. Mas ó, nessa passagem que o irmão Jerry leu, lá em Atos capítulo 4, não foi? Vai lá na frente, os judeus começam a dizer, mas isso aí não são homens incultos? E sem instrução? E estavam falando coisas maravilhosas, coisas profundas do coração de Deus, irmão. Aleluia. O Espírito Santo é assim, ele é simples. Ele usa pessoas que não têm instrução. Ele usa de situações que você acha que não, né? Quando a gente canta um hino, irmão, o que importa se ele é da harpa, o que importa se ele é do cantor cristão, o que importa se ele é do inário da árvore da vida, ou se ele é de canto nenhum. Mas se ele toca o espírito dos irmãos, de que importância tem a origem desse hino, irmão? De onde, não importa de onde ele seja. Quando ele estava falando daquele daquele irmão que escreveu aquele hino Sou Feliz com Jesus, a situação que ele passou para escrever aquele hino, né? É o Spafford, o sobrenome dele é Spafford, eu não lembro o primeiro nome. Mas ele passou uma situação de extremo sofrimento, a família dele morreu todinha. Quando ele pegou o barco para ir pegar os corpos, os 2 filhos dele e da mulher, na ida, começou uma tempestade. E aí ele estava achando que o barco dele também ia afundar. Os 2 filhos dele e a mulher tinham morrido num naufrágio. E ele estava indo pegar os corpos. E aí ele dentro de um barco que estava prestes a naufragar também. Aí dentro desse barco, quase naufragando, ele sentou, pegou um papel e escreveu aquele hino. Sou feliz com Jesus. Que lá importa, irmão, se ele é do cantor cristão, né? Se naquele hino você vê uma experiência profunda. Quem de nós, sei lá, tivesse numa situação dessa, teria tal inspiração? Você está entendendo? Muitos que falam Yeshua não tem inspiração numa hora dessa. Amém. Nem canta esse hino. E nem canta esse hino. Então, irmão, o que importa, irmão? Eu queria só convidar os irmãos para a gente ler algumas passagens. Vamos ler Efésios. Efésios capítulo 5. Versículo 18. Diz assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. Acho que na versão corrigida no qual há contenda, né? Pronto. Qual há?
Na corrigida é contenda, né? E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Para que são os hinos? Para que são os cânticos espirituais e os salmos? Diz qual são os hinos? Pois é. Desses aqui, o único que eu tenho certeza absoluta que estão na Bíblia é os salmos, né? Os salmos era como se fosse o inário dos irmãos primitivos. Mas e os hinos e os cânticos espirituais? Né? Eles tiravam de onde? Né? Então, mas a questão não é essa. A questão principal é o quê? Que os salmos, os louvores, os hinos e os cânticos espirituais são para nos encher do Espírito. Amém. Certo? O foco central, irmãos, da nossa vida cristã, da nossa vida como igreja, é nos encher do Espírito. É nos encher da pessoa do próprio Senhor Jesus. De forma que Cristo seja formado em nós. Quando o Espírito enche, aí ele está brincando. Isso. Exatamente. Toda vez que nós formos cantar um hino, nós precisamos ter no nosso coração o sentimento de que aquele hino é para nos encher do Espírito. Então nós não cantamos os hinos simplesmente porque no começo da reunião a gente tem que cantar 3 hinos, certo? Então a gente pode cantar 3 hinos, como pode não cantar, como pode o irmão fala primeiro e depois a gente canta. Amém. Primeiro a gente ora, fala a palavra, no final a gente canta os hinos, não importa. Amém. Não importa, certo? O importante é que quando você cante o hino, você esteja sendo enchido do Espírito Santo. É para isso que é a igreja, para nos encher do Espírito Santo. Bitola ou não, né? Pois é. Bitola ou não, tem que estar cheio. Tem que estar cheio do Espírito Ou da Santo. bitola ou fora da bitola. Tem treino, hein? Eu já falei de... Fora da treina. Eu falei de João 4, né? Olha em João 4, você vê a experiência de João 4, que o Senhor encontra a mulher samaritana, né? A mulher samaritana, ela estava cheia de questões teológicas, do tipo Yeshua e Yeshua, Yahushua. As questões teológicas na cabeça da mulher samaritana eram dessa qualidade aí, né? Como é que eu tenho que falar Yeshua e Yahushua ou posso falar Jesus? Eu tenho que ler só capítulos inteiros ou livros inteiros na reunião ou eu posso ler só versículos? Eu posso falar um discurso, ou como alguns chamam, sermão, ou então uma homilia na reunião, ou então só tenho que ler a Bíblia na reunião. Irmão, a gente está muito preocupado com forma, não é? E pouco com conteúdo, não é? As pessoas se preocupam demais com as formas, como fazer, né? Não é para fazer. Pois é, como fazer. Estão tão preocupados em como fazer que esquecem de quem deve fazer as obras. Quem é que deve realizar as obras? Já foi feito. Né? Já foi, exato. Quem é que deve louvar na reunião? Preocupado, as pessoas se preocupam tanto de como louvar e esquecem quem deve louvar na reunião. Quem deve louvar na reunião é o Espírito dentro de mim, irmão. É o próprio Senhor cantando na minha boca. É o próprio Senhor, quando eu falar, falando na minha boca. Que não seja o Emanuel falando, mas Cristo falando no Emanuel. Essa deve ser a minha preocupação. Porque se Cristo estiver falando na minha boca, que importa o formato, irmão? Né? Que importa o tamanho do discurso que o Senhor Jesus dava? Lá em Mateus 5, Sermão da Montanha, né? Ou então em João capítulo 6, que ele fala que era o pão da vida. Que importa o que ele está dizendo? Se é ele que está dizendo, irmão, eu vou ouvir. Porque as palavras que são proferidas da boca do nosso Senhor são espírito e são vida, né? Os judeus e os próprios discípulos do Senhor Jesus em João 6 achavam o discurso do Senhor duro, né? Não era aquilo que eles queriam ouvir, não estava dentro do formato que eles estavam acostumados. O mais importante, você deve salientar aí, é que o sermão de Jesus era tão simples. Sim. E hoje a controvérsia aí, as pessoas fazem sermões para superar o sermão de Jesus.
Pois é. Um sermão cheio de arranjos. Seja tão elaborado. Cheio de arranjos, cheio de enfeite, é bem elaborado, ao ponto de dizer, meu sermão está assim, até pregar dizer, comparado com Jesus. Obrigado. Pois é. Pessoa que é blasfêmia, né? As formas, irmãos, elas servem para o seguinte, elas servem para, como Paulo diz, aqueles que têm um comichão nas orelhas, né? Aqueles que querem ouvir coisas que lhes agradam, né? Se eu sou de uma classe social X, se eu tenho um curso superior, eu gosto de ouvir pessoas que falam conforme a minha classe, o meu nível intelectual acha adequado, né? Se a forma, a estrutura do sermão for bem bonitinha, então eu me agrado. Agora, se for um irmãozinho que não sabe fazer um ó com uma casca de coco, para não ser quenga. Né? Dizendo. Se ele fala todo errado, aí não, porque o irmão não sabia nem falar, eu vou E escutar. nas denominações por aí, esses irmãos que o irmão acabou de falar, não tem nem vaga do porteiro para lá. Ele não pode falar, não. E tem... Se ele falar, não, você não pode pregar, porque você pregando, você vai afugentar o povo. E logo assim não ouviu falar. Pois e tem o outro lado, tem os que baixa o nível ao máximo, né? Mas senão, se eu não baixar o nível, o povo não entende. Então estão muito preocupados com a forma. De agradar o povo. Mais preocupados com a forma e menos com quem está falando, né? A nossa preocupação é quem é que louva na reunião? Quem é que canta? É o Senhor Jesus, certo? Por intermédio de cada um de nós. Quem é que prega? Quem é que prega? É o Senhor Jesus. Quem prega é o Senhor Jesus por meio do seu Espírito que habita em cada um de nós. Então, quando nós falarmos, que seja o Senhor falando. Quando nós cantarmos, que seja o Senhor cantando. Certo? Então, a mulher samaritana, ela estava cheia dessas coisas também, irmão. Estava preocupada onde é que devia adorar. Mulher samaritana, é interessante. Essa passagem, a gente falou semana passada aqui, o Lauro até também comentou, né? Que a gente estava falando sobre essa questão de tratar irmãos que têm problemas conjugais, né? Aí tu imagina se Jesus fosse tratar do problema conjugal da mulher samaritana. Esse capítulo 4 acho que teria uns 300 versículos, e só sobre esse assunto, né? Porque a mulher tinha sido casada 4 vezes. Já estava com um quinto que nem era marido dela. Ou seja, ela estava enrolada. Uma mulher tão enrolada desse jeito, né, ele queria discutir teologia com o próprio Senhor Jesus. Mas ele deixou pra lá, deixa isso pra lá. Mano. Não, ele nem ligou. Quando ele falou isso, ela se tocou logo e disse, eu tô vendo que tu é profeta. Mas aí a mulher samaritana foi questionar o Senhor Jesus sobre onde devia adorar. Nossos pais disseram que nós devemos adorar nesse monte aqui, o Monte Gerizim, né? Onde tinha se estabelecido o reino de Samaria, lá quando Israel e Judá se separaram. Tinha um templo. Tinha um templo de adoração, era um culto à parte, né? E aí Judá, o restante de Israel que não tinha se dividido, e principalmente o reino de Judá, consideravam Samaria como uma região imunda e ímpia, né? E aí a mulher samaritana diz, não, nossos pais nós devemos adorar nesse monte. E os vossos pais diz que nós devemos adorar em Jerusalém. Não é uma questão teológica, não é uma questão que os fariseus, os escribas discutiam, né? Porque o lugar certo de adoração era Jerusalém, há algum tempo. Era uma questão até legítima, teologicamente falando. Irmão, o Senhor não está nem... Mulher, vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores, que nem nesse monte, nem em Jerusalém, adorarão, vós adorareis o Pai, né? Vem a hora e já chegou que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. O que é que o Senhor estava falando? Ele estava falando de conteúdo, não estava falando de forma. Onde? O Senhor não está se importando onde se deve adorar. Em qual lugar? Se é no Canidé, se é em Juazeiro do Norte. O Senhor Jesus não está se importando com isso, né? A forma externa de adoração, os formatos da adoração. O Senhor estava preocupado com o conteúdo da adoração. Vou esperar o irmão não voltar. O Senhor estava preocupado com o conteúdo da adoração. Se a adoração era em espírito e em verdade. Eu fico imaginando, irmãos, aquela passagem de Lucas 18, né?
Eu lembrando aqui da situação que os irmãos diziam que a oração correta, uma vez há um tempo atrás eu até peguei uma discussão com um irmão por conta de uma bobagem dessa. Eu discuti com o irmão, depois eu tive que ir na casa dele pedir perdão. Eu fiquei tão arrasado depois, que eu fui inventar de discutir com ele, que ele estava dizendo, não, irmão, a oração tem que ser de joelho. Era um irmão, acho que era da Cristã do Brasil. Era pastor ele, sabe? E aí eu fui discutir com ele, irmão. Sabe? Aí depois eu pedi perdão a ele, né? Ele me perdoou, a gente ficou amigo depois. derrotar o pobrezinho, né? Era. Porque, irmão, essas coisas de forma, como ou não, né? O que importa é o conteúdo da oração. Amém. Se nós lemos Lucas 18, diz lá que o fariseu orava, diz que tanto o fariseu como o publicano oravam em pé. E aí o fariseu, ele dizia assim, eu não sou como este publicano, né? Eu dou o dízimo, eu sou justo de toda forma. E aí o publicano batia no peito e dizia, Senhor, tem misericórdia de mim, pecador, porque eu sou um pecador. E aí o Senhor pergunta, de quem voltou para casa justificado? Né? Querendo dizer o quê? Que o publicano voltou para casa justificado. Sim, irmão. Quem estava de joelho, não tinha ninguém de joelho. Mas aí é que tá. Qual dos dois estava de joelho? Se estava tanto o publicano como o fariseu de pé. E aí o Senhor disse que o que voltou justificado para casa foi o publicano. Então, o que importa ele estar de pé ou sentado? Se o conteúdo da adoração dele era genuíno. Genuíno. O conteúdo da oração dele era aceitável diante do Senhor. Reconhecendo que nada ele era. Né? Então, irmãos, é por isso que a palavra diz que o Espírito ele é como o vento, né? Ninguém sabe para onde vai, é o nascido do Espírito, desculpa. É como o vento. Ninguém sabe para onde vai, ninguém sabe para onde vai. Porque o Espírito é assim, irmão. Às vezes a gente quer formatar o Espírito e dizer, essa forma aqui é do Espírito, essa não é. Aí o Espírito Santo vem e mostra para a gente que ele está errado. Amém. Né? Porque tem manifestações do Espírito que a gente acha que é escândalo, como o Senhor Jesus era escândalo, mas na verdade é manifestação do Espírito Santo. Né? Eu vou concluir o meu discurso aqui, só com outra passagem que eu também acho muito maravilhosa, 2 Coríntios. Segunda Coríntios capítulo 3, irmão, fala dos dois ministérios, né? Do ministério da Antiga Aliança e do ministério da Nova Aliança. O ministério da Antiga Aliança, nós sabemos que era cheio dessas regras, né? Por exemplo, o cordeiro que deveria ser levado para determinado tipo de oferta pelo pecado tinha que ter determinado aspecto, né? Tinha que ser cordeiro de 1 ano, né? Ele tinha uma série de coisas que deviam ser respeitadas. Na Antiga Aliança nós vemos que o templo ele tinha determinadas medidas, os utensílios do templo tinham determinados formatos. Então as formas elas eram levadas assim de uma forma muito criteriosa, na Antiga Aliança. 2 Coríntios capítulo 3. E no versículo 6, versículo 5, versículo 4, diz assim: e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então o que Paulo está tentando mostrar aqui é que aquela conformidade extrema da Antiga Aliança, ela tinha perdido totalmente a sua função na Nova Aliança. Porque o ministério da Nova Aliança não era mais baseado na letra da lei, mas sim baseado no Espírito, né? E aí, Paulo vai falando nesse capítulo que a glória do ministério da Nova Aliança era uma glória desvanecente. Tanto que Moisés colocava um véu para que a glória do Santo dos Santos, quando ele se avistava com Deus, essa glória ela ia desvanecendo, Moisés botava um véu para que ninguém visse que essa glória estava desvanecendo. E aí Paulo ele fala que até hoje os judeus que ainda estão apegados ao ministério da Antiga Aliança mantêm esse véu no rosto. Ou seja, não conseguem visualizar a glória do ministério da Nova Aliança. Aí olha o que é que Paulo fala.
versículo 14, versículo 13. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Ou seja, entre nós e Deus não há mais uma separação pelo véu. Quando o Senhor Jesus morreu na cruz, fala lá nos evangelhos, que o véu do santuário foi rasgado de alto a baixo. Ou seja, não há mais uma separação entre nós e o Santo dos Santos. Aí versículo 15, mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ou seja, não precisa, irmãos, eu cumprir toda aquela ritualística do Novo Testamento para eu ter acesso ao Santo dos Santos, que é a presença do Senhor, é onde o Senhor está presente. Então hoje, quando nós cremos no Senhor, o nosso acesso, ele não tem mais um véu separando entre nós e o Senhor. O acesso é irrestrito. Foi nos aberto um novo e vivo caminho, como Hebreus fala, né? Então, eu tenho liberdade de ter comunhão com o Senhor e o Senhor ter comunhão comigo de forma irrestrita. Não preciso chegar, como por exemplo, se eu criar uma regra aqui dizendo, irmãos, para nós chegarmos na presença do Senhor, nós devemos ir de joelho, né? Não há essa regra, porque hoje o acesso é livre. Eu não preciso cumprir rituais para ter acesso ao Pai, para ter acesso ao próprio Senhor no Espírito. A única coisa que eu preciso fazer é crer. Quando eu creio, né? Quando algum deles se converte ao Senhor, quando crê, o véu é retirado, então eu tenho livre acesso. Ou seja, a liberdade entre nós e o Espírito do Senhor, né? E aí Paulo, ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Liberdade no Espírito. Que liberdade é essa? É a liberdade, irmãos, de fazer aquilo que o Espírito está me autorizando a fazer, certo? Se eu quero ministrar nas reuniões, se eu quero cantar um hino nas reuniões, se no meu dia a dia eu quero pregar a palavra, eu tenho livre acesso. Eu tenho liberdade que é proporcionada pelo Espírito de poder realizar essas coisas, sem me preocupar com rituais. Sem me preocupar que eu tenho que fazer isso, né? Em algumas denominações, as pessoas quando chegam no templo, a primeira coisa que elas fazem é fazer uma oração de joelhos, antes de porque ali elas entendem que ali é um lugar sagrado, né? Reverenciando, né? Ou seja, é um ritual. Ritual. Católico também faz. Isso, exatamente. Essa série de rituais que as pessoas criam por aí, no Espírito Santo, irmão, nós não temos nada disso. Nós temos a liberdade proporcionada por Ele. É por isso que Paulo diz aqui, onde há o Espírito, onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então, na reunião, quando no meu coração o Senhor coloca o sentimento de ministrar uma palavra, de louvar, de levantar a voz em oração, que cada um de nós se sinta livre para fazer isso, sem nenhum tipo de cerimônia. Porque a partir do momento que a gente colocar cerimônia nisso aí, irmão, nós já estamos convertendo esse nosso pequeno grupinho aqui em mais uma religião. Agora, se o Espírito tiver liberdade no nosso meio, aí sim nós estaremos vivendo a vida da igreja. Amém. Viver a vida da igreja, irmão, não é só reunir em casa, não. Viver a vida da igreja não é só porque a gente não tem um nome, uma placa com um nome aqui fora disso. Tem nada a ver. Tem seitas por aí aos montes que tem esse mesmo tipo de prática. Os espíritas são assim. Eles se reúnem umas nas casas uns dos outros e não botam placa fora, não. Né? Em alguns casos, né? Tem casos que eles botam. Mas há outros tipos de seita que também não fazem isso. Isso não determina se nós somos igreja ou não. O que determina se nós somos igreja é o fato do Espírito ter liberdade no nosso meio. Se o Espírito tiver liberdade no nosso meio, Essa é a verdade. aí sim, nós estaremos vivendo a vida da igreja. Aleluia. Né? Por que a igreja era a igreja no início, lá no primeiro século? Né? Porque o Espírito tinha liberdade no meio dos irmãos. Né? O Espírito ele fazia o que ele queria. Né? Hoje, a religião nos encheu, nos entupiu de ordenanças que a gente nem sabe mais o que é a liberdade do Espírito. A gente acha logo que chegar no começo da reunião tem que cantar 3 hinos. Chega cobrando, cadê os 3? Cadê os 3 hinos? Então, quem que vai orar no começo da reunião? Aqui, ó. Onde é que tem na palavra dizendo que a reunião tem que começar com oração? Né?
É verdade. Vou terminar com oração. Mas nós trouxemos isso da religião, irmão. Entendeu? A gente não espera, a gente não está acostumado a deixar o Espírito trabalhar. A gente fica aqui parado, esperando uns pelos outros. Isso. Deixa o Espírito, irmão, fluir de você. E as mulheres podem falar também. Deixa o Espírito fluir de cada irmão. Se o Senhor tocou no seu coração, deixa o Espírito fluir. Né? Deixa o Espírito se expressar através de você. Isso é liberdade. Deixa a noiva ouvir. Né? Se as mulheres não falavam, é igual a maçonaria, só os homens A falam. palavra está maravilhosa. né? A palavra está maravilhosa, mas o tempo urge, né? E como o Espírito é liberdade, eu tenho que entender a palavra. Né? É tanta liberdade que eu queria ler aqui para os irmãos terem ideia de como o Espírito tem liberdade, tinha e tem liberdade daqueles que viviam na igreja que vivem. Nós podemos ver aqui em Mateus e em Lucas 2 relatos concernentes ao partir do pão. E nesses 2 relatos, em Mateus 26, certo? Mateus 26, o verso 26. 26. Nós vamos ver a liberdade do Espírito nesses 2 narradores dos Evangelhos, Mateus e Lucas. Nós podemos ver essa realidade aqui que o nosso amado irmão Emanuel falou. Né? Diz assim, não há muito tempo. Quando comiam, Jesus tomou o pão e abençoou e o partiu. E deu aos discípulos. E disse, tomai e comei, isso é o meu corpo. Isso é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graça, deu-lhe, dizendo, bebei dele todos. Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Nesse relato aqui nós vemos que ele começa com quando comiam, Jesus tomou o pão. É verdade? Agora vamos ver aqui, que eu prometi de novo na reunião, Lucas, capítulo 22. Uma barreira aí. Verso 14. E chegando a hora, pôs-se à mesa com ele e os 12. E disse, desejei muito comer convosco a Páscoa antes que pareça. 22, começando do 13, todo o verso 16. Porque vos digo que não comerei mais até que ele se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, havendo dado graça, disse, tomai e repartiu entre vós. Porque eu vos digo, já não beberei do fruto da vide, até que venha no reino de Deus. E tomando o pão e havendo dado graças, perceberam, irmãos? Perceberam que lá Mateus, ele começa a narrativa com o pão. Não é? Não foi isso que nós lemos? Sim. Mas aqui em Lucas, ele começa a narrativa com o quê? Vinho. Com vinho. E tomando o cálice. Então, nós vemos a liberdade em que o Espírito Santo, né, derramou em cada um desses 2 narradores que escreveram o Evangelho. Não havia aqui uma preocupação de algo ritual, de algo ritualístico, de algo ordenado, pré-ordenado. Mas simplesmente ele deixou isso aqui escrito para nós. Agradecer ao Senhor e orar ao Senhor. Primeiro eu quero agradecer ao Senhor pelo me canso. Eu vejo aqui o irmão Emanuel, eu me sinto muito feliz de ver o Emanuel aqui, né, conosco. Há muito tempo o nosso amadrão passando por aquela dificuldade grande, enfermidade. Então vamos agradecer ao Senhor pelo pão e pela dádiva do nosso amado irmão Emanuel novamente conosco. Amém? Vamos agradecer. Senhor, te damos graças, Senhor, pelo teu pão, pelo teu pão, muito obrigado, Senhor.
derramado na cruz. Estamos aqui de noite, Senhor, para lembrar, Senhor, desses dois símbolos que tu deixaste, ordenaste para nós, Senhor, para que nós assim cumpríssemos. Ó Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado também pela vida do nosso amado irmão João Emanuel, teu servo. Pai, que o Senhor tem, graças a Ti, trazido novamente para o seio da igreja, para estar reunido aqui conosco. Ó Pai, como é bom estar reunido, Senhor, no Teu nome, e ver os irmãos unidos, reunidos no Teu nome, Senhor. Ó Pai, tem misericórdia de nós. Olha para nós segundo o olhar de bondade e misericórdia. Amém. Amém. Olha aqui o óculos. Amém. Aleluia. Deixa eu botar o tempo. Amém. Amém, meu irmão. Aqui, vamos Emanuel, corado, cheio de sangue para o filho do outro. Graças ao Senhor. Aleluia. Amém. Amém, Jesus. Graças a Deus. Amém. Ninguém canta, ninguém voa. Até que volte o Salvador, cercando a mesa do Senhor. 53. A ceia vimos celebrar, de Cristo a morte anunciar, e com humilde devoção render a Deus adoração. Até que volte o Salvador, aqui mostremos seu amor, com viva fé e gratidão, participemos deste pão, obedientes a Jesus, lembrando assim a sua cruz. Até que volte o Salvador, bebendo o cálice do Senhor, seu nome queremos bendizer, e mais engrandecer o sangue que Ele derramou, o sangue que nos resgatou. Se duras são as provações, se forte as perseguições, se as lutas fazem se sentir e custa-nos a resistir, não nos deixemos perturbar, são só até Jesus voltar. Amém. Graças ao Senhor.